aqui no computador, então, e depois eu disponibilizo o link ali no Moodle, que nem nós fizemos das outras vezes. Eu acho que realmente na aula passada eu não fiz essa gravação, tá? Então, bom, Fernanda, lembrando, né, pessoal, de fazerem a avaliação de cada um das apresentações, tá? Então, vamos lá, Fernanda. Tá? Acho que eu já te botei como anfitriã. Vou compartilhar a tela aqui. Aqui, vocês estão vendo a minha tela? Deixa eu colocar vocês aqui, visualizar. Tá, então, pessoal, fiz alguns slides aqui de apoio para guiar a nossa discussão. Me interrompam, complementem, para a gente ir trocando, para a gente ir discutindo. Então, né, esse é o artigo que a Gabi já começou na última aula, e agora a gente vai conversar sobre a segunda parte dele, aprofundando, então, sobre os componentes do viés atencional. Vou dizer aqui vocês aqui. Então, né, essa segunda parte do artigo começa dizendo, então, que muitas pesquisas já demonstraram que existem importantes vieses de atenção nos transtornos de ansiedade. E existem vários modelos tentando explicar o funcionamento desses vieses, de que forma que eles acontecem, mas ainda se tenta entender, então, quais que são os mediadores desses vieses. E ainda na época, os autores relatam que eram pouco conhecidos. Então, aqui ele traz 3 dos principais componentes do viés atencional, né? A atenção facilitada à ameaça, a dificuldade do desligamento desses estímulos ameaçadores e a evitação da ameaça. Então, evitar entrar em contato com esses estímulos ameaçadores. Então, ele divide esses componentes em automáticos ou estratégicos. Esse mecanismo de detecção de ameaças, ele pode ser, então, né, automático ou estratégico. A evitação do estímulo ameaçador tende a ser mais estratégico, enquanto essa dificuldade do desligamento do estímulo ameaçador pode ser uma mistura dos dois, tanto automático quanto estratégico. Ele menciona também das zonas cerebrais envolvidas nesses componentes do viés atencional, né? Então, principalmente a amígdala, que muito já se fala, né, como uma principal aí, estrutura envolvida no mecanismo de detecção de ameaças, mas não só ela, né? Então, também muitas estruturas do córtex pré-frontal envolvidas justamente nessa parte de capacidade de controle atencional. Então, provavelmente estão na base da evitação da atenção, e ambos os processos podem estar centrados neuralmente em torno do funcionamento do córtex pré-frontal. Ele menciona também 2 moderadores importantes dessa atenção facilitada em relação à ameaça. Então, do que vai depender? A atenção que a gente vai direcionar para os estímulos ameaçadores, eles vão depender do estímulo da ameaça, então se é muito ameaçador ou se é pouco ameaçador, e também da duração desse estímulo. Então, aqui destacando que intensidade e duração vão ser mediadores, então, da nossa atenção voltada para as ameaças. Então, ele fala também, né, sobre o controle atencional, essa parte que eu achei muito, muito bacana do artigo, muito interessante. De que forma que a gente pode, então, investigar o papel do controle da atenção nesses vieses atencionais. E esse controle que a gente tem da atenção, de onde a gente vai prestar atenção, é considerada uma capacidade regulatória. Aqui eu fiz um esquema dessa pesquisa que eu achei bem interessante, que eles mencionam, né, que pegaram como participantes do estudo indivíduos ansiosos. E dentre os indivíduos ansiosos, separaram em grupo, com controle atencional pobre e com bom controle atencional. Isso eu já achei interessante, porque enquanto eu ia lendo o artigo, eu achava que todo indivíduo ansioso teria um controle atencional pobre, mas não. A pessoa pode ser ansiosa e também ter um bom controle atencional. E aí, o que eles identificaram de diferença nesses 2 grupos? Os participantes com ansiedade e com controle atencional pobre, eles tiveram dificuldade em desviar a atenção da ameaça na duração do estímulo de 250 milissegundos, né, bem como nas durações de estímulo de maior duração, de 500 milissegundos. Já os participantes que tinham o melhor controle atencional, eles tiveram dificuldade, sim, de desvencilhar a atenção da ameaça quando ela tinha 250 milissegundos, mas na duração maior, eles conseguiram desvencilhar a atenção dessa ameaça. Então, aqui também, né, esse estudo sustenta o quanto essa duração do estímulo vai, sim, interferir
nessa capacidade que a gente tem de controlar a nossa tensão, controle emocional. Fernanda, deixa eu só fazer um parênteses, porque tu tá ali já nos mecanismos de mediação, né? Uhum. Tu vais retornar para a questão dos componentes? Deixa eu ver aqui. Eu foquei mais, assim, na relação entre controle atencional e regulação emocional. Tá. Vamos só Esses fazer aqui uma discussão. especificamente eu não trouxe muito. Tá. Esses aqui. Vamos só fazer uma discussão mais básica, porque eu acho que aí é muito fundamental, né? E eu queria ouvir um pouquinho também dos colegas aqui, né? Até para a gente sentir, vamos ver se está todo mundo na mesma página, né? Que eu acho que é muito fundamental a gente entender os componentes básicos, né? Isso que ele está chamando aqui dos componentes, tá? Pessoal, vamos falar um pouquinho sobre esses 3 pontos aqui, as dificuldades de desligamento, ou até a gente acabou traduzindo por desengajamento, tá? Enfim, não tem uma... Né? Primeiro, atenção facilitada à ameaça. Qual é a ideia de vocês, tá? Em relação a isso? Né? O que vocês entenderam sobre isso? Eu entendi que é uma pessoa assim quase super vigilante, né? Qualquer coisa reconhece como ameaça. É muito fácil para ela, não sei se está correto, mas a ideia que eu fiquei foi essa. Uhum. Eu também fiquei com essa percepção de que um estímulo ameaçador é muito difícil não voltar a atenção para ele. Ele captura mais atenção do que qualquer outro estímulo que tenha no ambiente. Sim. De novo, em geral, um estímulo emocional se destaca de estímulos não emocionais, né? Estímulos que têm a ver com alguma situação de ameaça, perigo, por terem, né, um valor de sobrevivência, devem ter uma saliência talvez maior, né? Mas no caso daqueles indivíduos, né, que tenham um maior viés atencional, porque assim, ó, qual é o grande o argumento aqui, né? De que deve haver, né, um viés atencional mais relacionado a que a ameaça, né, nos transtornos da ansiedade. Todo artigo, o mote do artigo é esse, né? Você deve ter algum mecanismo, algum grau de especificidade do ponto de vista do processamento cognitivo nos transtornos da ansiedade. Aqui estamos colocando o TEPT como um transtorno da ansiedade, embora isso atualmente não é desta maneira, mas tudo bem, vamos que vamos, né? Então, assim, né, para aqueles indivíduos que têm um viés atencional, né? O que é a atenção facilitada à ameaça? Vocês falaram em hipervigilância. O que é essa atenção facilitada em relação à ameaça? Não é tipo, não sei, né? Posso falar uma bobagem, mas dentre vários estímulos que estiverem sendo apresentados, tu vai te direcionar para aquele que for ameaçador a ti. Uhum. Não sei. Uhum. Mas assim, isso me parece meio normal, né? Pois assim, é o senso, é o meu clichêzão, assim, mas é o que me faz. Não, o que eu quero dizer assim, ó, que eu não acharia que isso é um viés atencional, acho que a gente sempre se voltaria para uma ameaça. Acho Mas que isso o artigo fala, eu acho, se não me engano, ele fala que dessa questão que, tipo, é o senso comum, assim, a gente já sabe disso, que acho que ele até ele chama, acho que não, ele aborda uma outra questão também que é meio clichê, assim, mas eu acho que, sim, já tá dentro do nosso, mas
Eu acho que faz sentido, ele só está contextualizando isso de uma maneira mais Sim, que para todo mundo a atenção é enviesada para as ameaças. É isso? Eu acho que sim. Não, mas pessoal, vamos de novo, vamos pensar um pouquinho. Eu não quero repetir, mas, né, um estímulo emocional, né, ele tem mais saliência que um estímulo neutro em relação à atenção, em relação à memória, em relação a vários aspectos. Muito bem. Dito isso, será que há diferenças entre aqueles indivíduos com um transtorno de ansiedade versus indivíduos que não têm um transtorno de ansiedade? Eu acho que sim. Tá, de que maneira? Acho que bom, uma coisa que a Fernanda falou, mas não é exatamente atenção facilitada, é difícil desengajar, né? Tá, chegaremos lá. Essa coisa é bem clara, assim, é muito mais difícil que aquilo que causa ansiedade saia da frente da pessoa, né? Uhum. Eu Então, imagino que seja a mesma coisa para prestar atenção, assim. Mas que a pessoa, o olhar chama, ou a atenção se volta. uma coisa é o quão mais rapidamente, né, você atenta para aquele estímulo ameaçador, né? E, claro, aqui tu está fazendo uma tarefa computadorizada, na maior parte das vezes, e você está mensurando isso em milissegundos. Do ponto de vista clínico, né, da apresentação dos pacientes, né, é mais ou menos você imaginar que alguém, por exemplo, que tem uma fobia específica a aranhas, tá? Ao entrar num ambiente, possivelmente entra mais hipervigilante, faz algum rastreio, alguma varredura e mais rapidamente engaja o foco atencional em estímulos que representem, sei lá, uma teia no canto da parede, por exemplo, que para muitos de nós talvez passasse desapercebido, ok? Então você mais rapidamente, né, direciona o seu foco atencional ao estímulo ameaçador. É que nem eu aqui, que imediatamente direcionei minha atenção para o teclado da Valéria. Ok. Um outro ponto é esse mesmo indivíduo, né, no ambiente, em que existem vários outros estímulos competindo pela atenção, né, a pessoa falando com ele, né, o interlocutor falando, ali o cachorro latindo, sei lá, o ônibus passando, enfim. Nesse mesmo ambiente, né, fica com o foco atencional de uma forma mais ligada, né? Vamos aqui a ideia do ligado desligado, mais ligada no estímulo ameaçador, e tem uma dificuldade de retirar o foco atencional deste estímulo ameaçador. Tem uma dificuldade de desengajar, né, a atenção deste estímulo ameaçador. Esse é um outro processo. Tudo isso está sob guarda-chuva que a gente chama de viés atencional. Embora, na maior parte das vezes, quando a gente quer dizer viés atencional, genericamente a gente está se referindo à atenção facilitada, certo? Na maior parte das vezes, genericamente, é isso que a gente quer dizer, a atenção facilitada para ameaça, quando está falando do viés atencional. Mas a dificuldade de desengajamento também faz parte do viés atencional a estímulos ameaçadores. Christian, fica uma dúvida. Esse viés atencional é um processo consciente? A pessoa sabe que ela está em busca de um estímulo ameaçador, ou ela tem um viés atencional para locais possíveis que um estímulo ameaçador apareceria e por isso que ela encontra o estímulo ameaçador? Boa pergunta, boa pergunta. Fernanda, põe no slide seguinte ali. O que está escrito aí? E aí vamos usar a ideia de consciente, Vinícius, é uma excelente pergunta. Vamos usar a ideia assim de consciente com algum componente de maior controle, né? Então, assim, é um processo mais controlado, ou seja, há uma volição, né, uma intencionalidade,
ou é um processo mais automático? Então, menos consciente, não vamos dizer que inconsciente totalmente, mas menos consciente. Então, é menos controlado, portanto, mais automatizado, com menos participação de uma agência, de uma volição do sujeito, ok? De uma decisão consciente sobre eu vou intencionalmente focalizar minha atenção naquilo. Bom, o que está escrito aqui nesse slide? Está bem colocado. Que geralmente é automático. Que tem um certo grau de automatismo nesse processo. Tá? Fernanda, tu queres retomar um pouquinho esse slide aqui? O que tu gostaria de elaborar algum ponto aqui? Na verdade, mais para frente, lá eu fiz um outro slide exclusivo sobre evitação, que até o artigo dá o exemplo, por exemplo, se eu vou tomar uma vacina e eu estou com muito medo e eu estou muito nervosa, então eu desvio a minha atenção para um pôster que está na parede do médico, para que eu, como uma estratégia de regulação emocional. Então, isso seria um viés atencional mais estratégico, que eu estou mais conscientemente escolhendo onde eu vou direcionar minha atenção de forma a me regular emocionalmente. Tipo isso, né? Isso. Mas geralmente, né, essa facilitação da detecção, ela é mais automática, né? Essa dificuldade de desengajamento, ela é mais automática, ela é menos controlada, tá, Vinícius? Então, agora, antes de seguir, o que é o attentional avoidance, né? Essa evitação atencional? O que é isso? Seria um pouco desse exemplo da injeção ou não? Sim, pode ser. Sim. Mas vamos dizer assim, se a gente fosse explicar o que assim, mais conceitualmente, né, o que é o attentional avoidance aqui, né? O professor, pode ser uma coisa que muito na pandemia se falou, né? Essa dica para as pessoas ansiosas: não vamos assistir jornal, para que consumir, ver tantas notícias, às vezes que traz muita ansiedade, medo na pessoa. Algo assim? Sim, tu tá aí, ok, intencionalmente focalizando a atenção em outra coisa. Ok. Experimentalmente, né? Porque como é que a gente demonstra isso experimentalmente? Né? Vamos imaginar naquela tarefa de busca visual, né? Vamos imaginar que você tem um quadrante ou uma matriz de 3x3, né? Você tem ali uma palavra ameaçadora e você tem 8 palavras neutras. Como é que você investiga experimentalmente esse fenômeno? O que seria o attentional avoidance, a evitação atencional numa tarefa de busca visual? A gente verifica se a pessoa não passou tanto tempo olhando para aquela palavra mais ameaçadora ou para aquele desenho, olhou mais para as coisas mais neutras, por exemplo. Isso. Então, o quanto já, desde o início, a pessoa, né, digamos, o mapa de calor, você pode ver isso com eye tracking, né? O mapa de calor, ou seja, o gaze, a mirada, né, do olhar da pessoa, está direcionada para outras posições que não aquela. Vamos imaginar se fosse assim, ABC, 1, 2, 3, uma matriz, né? Aí que você tem a palavra targets, ali o alvo ameaçador no A1. Então, a pessoa olhou para vários outros quadrantes, o A3, o B3, o C3, C2, mas não mira no A1, né? Então, o mapa de calor está todo ele away from threat, né? Longe, né? do target, da ameaça, tá? Da palavra ameaçadora. Então, é uma maneira de você medir aí a evitação atencional numa tarefa, né, de busca visual, tá?
A gente pode considerar isso uma estratégia de defesa, um mecanismo de proteção? Olha, em algum grau desadaptativo. O que nós sabemos, por exemplo, sobre o papel da evitação nos transtornos de ansiedade? O que acontece quando o sujeito evita, né? Alguém, por exemplo, que tem fobia de medo de voar de avião. Na verdade, a gente provoca uma aversão ainda maior. Dependendo do nível de evitação, por exemplo, se eu evitar muito, entender que aquilo ali é um estímulo ameaçador, então ele deve ser ainda mais evitado. Tá, e como é que isso acontece? O raciocínio está certo, como é que isso acontece? Talvez reforçando crenças de que tu não dá conta, de que realmente é muito assustador. Isso mesmo, bem colocado. Então, assim, tem dois mecanismos, né? Um que é, né, por condicionamento operante, né? Então, você reduz, né, a emoção negativa porque você retira ou faz a esquiva do estímulo aversivo. Então, você acaba reforçando, né, esse comportamento de esquiva. E num segundo plano, né, você acaba reforçando isso que a Fernanda acabou de comentar. Você acaba reforçando o seu conjunto de crenças de que, aquilo é um estímulo ameaçador, e de que, 2, você é um sujeito vulnerável e você não tem recursos para lidar com aquela ameaça. Ok? Então, a esquiva ou evitação tem um papel fundamental na manutenção do transtorno, na cronificação do transtorno. Se a pessoa fosse lá e ficasse exposta, enfrentasse, o medo reduziria, certo? Grande parte dos tratamentos para transtornos da ansiedade, do tipo fobias ou quadros pós-traumáticos, envolve exposição. Exposição. Tá? E muito da exposição é aquela exposição que a gente chama de exposição in vivo, né? A exposição que o sujeito faz fora do consultório, né? O sujeito faz com uma tarefa, exposição situacional, diferente da exposição in vitro, que é aquela exposição que o sujeito faz no contexto do consultório, né? Com uso de imagens mentais. Tá? Então, o que acontece na exposição in vivo, quando o terapeuta pede, o paciente vai lá e vai até a parada do ônibus, depois vai até e fica um pouquinho lá, depois vai até não sei o quê, né? E a mesma coisa com fobias específicas, né? O que acontece? Você vai provocando uma extinção de memória, um processo de extinção de memória, né? Bom, então, vamos dizer assim, pessoal, eu aposto que nenhum de vocês mais tem medo do bicho-papão embaixo da cama, certo? Em algum momento na vida de vocês resolveram que valia mais a pena botar o pé no chão e ir ao banheiro do que ficar em cima da cama com medo do bicho-papão, tá? E quando vocês começaram a se expor a esta ameaça, sem ter uma consequência adversa, né, vocês foram extinguindo a memória de medo. Ok? Então, o que acontece, né? E se não, vocês todos estariam em cima da cama até hoje, né? Por quê? Porque a evitação
cronificaria esta doença. Então, aqui fazendo uma brincadeira com algo da infância, né? Mas é algo familiar que talvez muitos de vocês tenham passado. Tá? Então, o que acontece na fobia específica a cachorro? Se você, cada vez que vê um cachorrinho, lá, um bichon frisé, você atravessa a rua para evitar o cachorro, você vai reforçar, você vai cada vez ficar com mais medo, você vai reforçar o medo, né? Você vai reforçar o transtorno. Se você, né, ficar evitando andar de avião, né, cada vez fica mais assustador andar de avião, ok? Então, é a mesma coisa com o estresse pós-traumático. Infelizmente, né, e aqui quando a gente vê os pacientes com TEPT, é algo de muito sofrimento. Infelizmente, é critério diagnóstico o paciente evitar, né, no TEPT. Ele faz esforços para evitar pensar, para evitar sentir, evitar pessoas, lugares, coisas. Não, evitação cognitiva, evitação de lugares, situações, aquela evitação mais comportamental. Isso tudo contribui para a manutenção do transtorno, para a cronificação da doença. Tá? Bom, por que nós estamos falando aqui da questão da evitação, né? Porque tem algo, então, que é esta evitação atencional. Então, é uma defesa? É um mecanismo, é uma estratégia, mas é uma estratégia desadaptativa. Desadaptativa. Tá? Mas, Christian, deixa eu te fazer uma pergunta. Vai ter momentos, não em transtorno, né, momentos da nossa vida, que essa evitação da atenção ameaça, ela vai ser super adaptativa, né? Por exemplo, Sim. se eu estou dirigindo, eu sou motorista, e aí vem uma abelha e pousa no meu braço, eu não posso, né, me Focalizar desesperar, sua porque atenção. senão pode Isso. acontecer algo horrível. Isso. Sim. Claramente. Como também é altamente adaptativo se você está numa situação sob ameaça, você focalizar toda a sua atenção naquele estímulo. Vai aumentar a chance de sobreviver. Vamos imaginar, você está andando lá na savana, né? no leste da África, certo? Você está lá no seu bando, né? Aí passa lá um tigre, né? Um tigre dente-sabre, algum outro predador lá. Aí você não está lá olhando, pensando na maçã que você vai colher para matar a sua fome. Já era, entendeu? Você não vai sobreviver para deixar prole, né? Você não vai sobreviver para reproduzir. Então, obviamente, né, tem um valor adaptativo do ponto de vista de sobrevivência, não tanto de reprodução, porque esse é outro problema, do ponto de vista de adaptação, né? Mas tem um valor altamente adaptativo este mecanismo de detecção de perigo, de detecção de ameaça, ter evoluído. Claro que aqui nós estamos falando de um aparato altamente sofisticado, mas se você botar sal na frente de uma lesma, ela, né, se esquiva da ameaça, ok? Nós estamos falando aqui de um mecanismo absolutamente básico, né? Mas em grande parte, a essência é a mesma, ok? Então, assim, é altamente adaptativo você detectar perigo. Passa a não ser tanto quando o perigo não é algo tão real, né? Ou quando você tem, né, uma regulagem nessa detecção de perigo, onde você está o tempo todo detectando. Tá? Ou você, ao detectar o perigo e ver que não é exatamente, você não consegue desligar isso. Nós estamos falando aqui de algo que é um gradiente, certo? Muito na ideia de que, né, possivelmente transtornos mentais têm a ver com, né, contínuos, né, com contínuo de comportamentos e características, que não são necessariamente caixinhas isoladas, ok? Bom,
E aí eu escolhi bem a apresentação, porque nós estamos agora de volta no segundo slide, mas eu achava importante a gente ter clareza sobre esses 3 componentes, tá? Então, porque isso aqui nós vamos guardar um pouquinho, né? Então, é facilitação, né? Então, é atenção facilitada, certo? Dificuldade de desligamento ou desengajamento e o avoidance, né? A evitação atencional, tá? Evitação atencional. Aí, nós estamos entrando agora nos mecanismos de mediação. E aí, a Fernanda está começando a falar do controle, né? E, entre outros. Certo. Eu foquei mais nessa parte, até porque tem muito a ver com regulação emocional, que como é algo que eu estou escrevendo no meu projeto, foi algo que eu me senti mais confortável para trazer, assim, sobre atenção e regulação emocional. Peraí, deixa eu diminuir vocês aqui. Deu. Então, os autores trazem, né, que tem muitas pesquisas que demonstram que as estratégias de regulação emocional também podem ser moderadores desses vieses atencionais. E aqui só a termos de definição, né, então a regulação emocional seria esses processos pelos quais os indivíduos influenciam quais emoções eles têm, quando os têm e como eles vivenciam e expressam essas emoções. A gente... Deixa eu só fazer um comentário aqui. Fernando, não sei se você vai falar do teu projeto, mas essa parte de regulação emocional é algo realmente muito interessante, né? E assim, muito atual, assim, a discussão, tá? E é um daqueles aspectos, assim, talvez transdiagnósticos, né? Assim, você vê dificuldades de regulação emocional em muitos transtornos, né? Há algum tempo atrás, a gente começou a investigar isso também nos pacientes com TEPT, né? E normalmente tem um questionário que se usa, né, o DERS, que é enfim, é o questionário de dificuldades, né, de regulação emocional. A gente acabou usando um outro, que é um questionário de estratégias cognitivas de regulação emocional, e é um questionário que examina, né, estratégias mais adaptativas ou mais adaptativas, estratégias cognitivas de regulação emocional. E algo muito impressionante nos nossos pacientes é o fato, é o uso, né, claramente exacerbado de ruminação, né? É uma estratégia altamente desadaptativa, né, do ponto de vista aí de regulação emocional. Depois, Fernanda, e eu não sei se mais um outro colega tem utilizado um pouquinho esse construto de regulação emocional nos seus projetos, se quiser falar também, pode ficar à vontade para contribuir, tá? Mas eu acho que é uma questão, é um mecanismo muito central, inclusive nos quadros associados a trauma e estressores, que tem sido um pouquinho o foco aqui da nossa disciplina, tá? O meu projeto é com uso problemático de internet, uso excessivo de internet, né? E a regulação emocional entra nesse sentido, eu vou utilizar a DERS também, e entra nesse sentido que a internet aparece como uma ferramenta de aliviar a emoção, de não sentir, de não sentir algumas coisas, como estratégia, e talvez ineficaz em muitos momentos, né, de regulação emocional. Mas, enfim, aqui no slide, então, está esse exemplo, né, que o artigo traz sobre a injeção, para reduzir o efeito negativo, a ansiedade, o estresse da situação da injeção. Então, o indivíduo pode dar atenção para outro estímulo que seja mais neutro ou que distraia. Então, ele traz, né, que essa alocação de atenção proposital, então, algo mais consciente, estratégico, para estímulos neutros, seria semelhante a esse conceito de distração. E aí eu trouxe para reflexão, assim, fiquei me questionando se isso seria semelhante a uma estratégia de supressão emocional, de, né, suprimir o meu sentimento de ansiedade em relação à injeção e me focar em outra coisa, ou se seria parecido ou relacionado com uma evitação emocional, ou se a gente puxar para a terapia de esquema, por exemplo, não, teria algum pouco de protetor desligado, né, de não querer se conectar, não querer olhar para algumas coisas.
Uhum. Eu acho que é um bom ponto. Vamos ver o que os colegas pensam. Ideias, pessoal? Eu fiquei pensando, não sei tanto o que é protetor desligado, né, Fernanda? Não conheço tanto essa terapia, mas penso que esse viés de atenção, quando a gente faz a evitação, é um mecanismo semelhante, né, ao da supressão emocional e evitação emocional. Mas, assim, talvez tenha algo por trás que sustenta esse mesmo tipo de mecanismo, né? Mas entendo que o viés da atenção e quando a gente olha só para a emoção são recortes diferentes. Não sei, me parece isso. Tem um conceito que é um conceito um pouquinho mais moderno, né, do que e que tem a ver com supressão emocional, mas é um conceito mais amplo, que eu acho que é um conceito que vale a pena vocês olharem na literatura, né, porque ele não tem um componente só cognitivo ou só emocional, que é o conceito de evitação experiencial, né, experiential avoidance, tá? Deem uma olhada na literatura, vocês vão ver que tem coisas muito interessantes saindo, inclusive em TEPT, né? E é um pouquinho a ideia que você tenta evitar não só pensamentos e emoções, mas também estados físicos, né? Também experiências internas, né? Desprazerosas, né? Então, a princípio, né, em alguns indivíduos, isso está um pouco ligado à dificuldade de tolerar sofrimento, né? E aí até tem umas questões, agora a gente está terminando Setembro Amarelo, mas tem umas questões sobre suicídio e tolerância ao sofrimento, né? E isso está muito, muito claro no suicídio, essa dificuldade de tolerar sofrimento, né? Do distress tolerance, né? Então, essa ideia de evitação experiencial, né? Onde o sujeito faz intencionalmente esforços para evitar sentir, evitar pensar, evitar até mesmo desconforto, a sensação negativa, a sensação física mais negativa, né? Mas aqui, claro, aqui no artigo nós estamos olhando uma questão específica de alocação atencional, alocação de recursos atencionais, que é um aspecto da cognição. Aqui a gente está falando de algo muito amplo, né? De evitação experiencial, mas eu acho que é um construto que vale a pena vocês lerem, embora fuja um pouquinho da disciplina como um todo, tá? Mas é muito interessante, né, professor? Porque e já se fez algum estudo mostrando que está correlacionado, por exemplo, quem tem esse mecanismo de evitação emocional e esse viés atencional de evitação, já tem alguma coisa? De quem tem, eu não saberia dizer. Porque aí corrobora com esse construto, né? Uhum, uhum. Interessante. Me lembrou muito Freud. Né? Freud trazia suas ideias da evitação, né? Uhum. Fernanda, não sei se tu vais... Tá. Então, né, essa habilidade de controle da atenção e estratégia de regulação emocional parecem modular os vieses da atenção. No entanto, são provavelmente mecanismos separados. Então, embora muito semelhantes em muitos momentos, são mecanismos separados, controle atencional e a regulação emocional. Então, aqui. Só diferenciando, né, o controle atencional da regulação emocional. Esse controle da atenção, ele pode ser interpretado como uma habilidade regulatória,
pessoas com melhor controle da atenção podem desviar a atenção de estímulos ameaçadores, enquanto pessoas com controle de atenção insuficiente ou mais empobrecido podem demonstrar dificuldades em desviar a atenção dos estímulos ameaçadores. E no que se refere à regulação emocional, então, ela pode, os autores trazem, né, que ela pode talvez não ser uma habilidade por si, né, mas ela pode refletir a estratégia do indivíduo para lidar com a emoção negativa. Então, ele traz que as pesquisas mostram que algumas estratégias de regulação da emoção, por exemplo, a reavaliação, são mais eficazes do que outras. Eu achei interessante ele trazer isso, né, porque ele vai trazendo sobre a evitação como uma estratégia de regulação emocional, e sim, embora ela seja uma estratégia de regulação emocional, vai ter muitos momentos que ela não vai ser a mais adaptativa, que ela não vai ser a mais eficaz, e que existem outras mais eficazes, como, por exemplo, a reavaliação, tu olhar para aquela situação de uma forma diferente, fazer uma reavaliação cognitiva, de modo a mudar o que teus sentimentos em relação àquela situação. E aqui ele traz também outro moderador, né, que é o ambiente, que eu achei muito interessante essa discussão, que o ambiente ele também vai interferir nesse processo atencional e de regulação emocional. E aí ele traz esse exemplo, né? O indivíduo pode expressar expressões faciais de emoção negativa ao ouvir desaforo por um parente, mas suprimir essas expressões faciais de emoção negativa quando recebe um desaforo do chefe. Então, dependendo do contexto que eu estou inserida, eu vou demonstrar muito mais a minha emoção, ou vou deslocar mais a minha atenção para aquilo para a expressão facial da pessoa, dependendo do ambiente, né? Então, eu trouxe aqui uma imagem para exemplificar, na frente do chefe e na frente da família, quanto o contexto também vai interferir bastante nessas habilidades de regulação emocional e de alocação da atenção para essas expressões faciais da pessoa. Então, né, o contexto, ele pode moderar os objetivos e as estratégias de regulação emocional, e que, por sua vez, vai moderar se e em que grau essa atenção vai ser dispensada ao estímulo ameaçador. Então, se é o meu chefe me soltando desaforo e fazendo cara feia, eu posso, talvez, fazer um esforço maior para não prestar muita atenção nesses detalhes e relevar, mas quando é na minha família, eu não faço questão de fazer isso. Então, em relação, né, ao controle atencional e à regulação emocional, eles estão muito relacionados em muitas circunstâncias, em muitas situações, e uma pessoa pode, então, regular suas emoções de forma eficaz, dependendo de mecanismos reguladores, como, por exemplo, o nosso controle da atenção. Então, as interações entre esses mecanismos são separadas. Então, aqui, o controle atencional e a regulação emocional, eles andam juntos. Trouxe meus doguinhos aí para ilustrar essa relação muito próxima, porém, que não são a mesma coisa. E aqui, eu trouxe uma reflexão também para a gente, talvez, discutir junto, pensar com os colegas, se isso ajudaria a compreender essa significativa comorbidade que a gente já tinha falado em outra aula, sobre o TEPT e o TDAH. Se são ambos relacionados a processos atencionais deficientes de controle de atenção, será que isso ajudaria, talvez, a explicar ou pensar sobre uma alta comorbidade? O quanto um processo atencional deficiente, talvez ele também vai, em muitas situações, levar a uma regulação emocional deficiente em algumas situações? Não sei, fiquei pensando sobre isso, trouxe para a gente discutir. O que os colegas pensam sobre essa ideia? Aqui tu tem alguns pontos, né, Fernanda? Tem a questão das dificuldades atencionais, tem também muito em comum, e do ponto de vista que envolve em algum grau os mesmos circuitos, né, cerebrais, a dificuldade de controle inibitório, né, tu também tem num e no outro transtorno. Do ponto de vista da neuropsicologia dos transtornos, né? Você também tem dificuldades aí de flexibilidade cognitiva, às vezes, né? Do set shifting, né?
você tem aqui no teste uma certa rigidez, né? No TDAH não, até você tem uma certa fluidez, mas você tem pouco controle e pouca qualidade do processamento, né? Então isso é bem interessante aqui, né? Nos dois você tem prejuízos de memória de trabalho, né? Então tem um perfil muito comum do ponto de vista da... Não é em vão, né, que a comorbidade é alta. É isso que eu ia perguntar, se as pessoas que apresentam TEPT têm comorbidades associadas, normalmente, assim. Tem. Giovana, é uma ótima pergunta. É um dos transtornos psiquiátricos com maior percentual de comorbidades, maior prevalência de comorbidades, né? Os estudos sugerem, né, que em torno de 82%, 84% dos pacientes com TEPT têm alguma outra comorbidade psiquiátrica, né? Então, assim, é mais comum você encontrar TEPT em comorbidade do que o transtorno isolado, né? Isso que, obviamente, tem implicações para a prática clínica, né? O que é o mais comum? Né? Quadros de humor como um todo, né? Mas transtorno depressivo unipolar, né? Transtorno depressivo maior, mas quadros de humor como um todo, outros quadros de ansiedade e transtornos por uso de substância, né? Esses são os três mais frequentes, né? E tem uma questão muito importante do TEPT em relação não tanto à ideação suicida, mas ao comportamento suicida, né? Especialmente se em comorbidade com depressão maior. Isso aí aumenta enormemente, né, o risco para uma tentativa de suicídio. Então, é um transtorno mental onde a comorbidade é a regra, Giovana. E se sabe, professor, se essas comorbidades já estavam antes ou as duas coisas surgem? É muito variável, né? Uhum. E aqui nós estamos falando de TEPT simples, né? Nos casos de TEPT complexo, muito provavelmente a gente está olhando, né, para algo que, ainda que hoje a gente separe em caixinhas, né, de 2, 3, 4 diagnósticos diferentes, possivelmente a gente está olhando para uma grande síndrome, essa que é a verdade, né? Mas a gente dá nomezinhos diferentes para partes dessa síndrome. Mas no caso de TEPT simples, vamos pegar assim a questão TEPT e substância, né? Você tem as duas coisas, né? Você tem tanto aqueles casos em que a substância estava presente antes e muitas vezes, né, o comportamento associado ao uso coloca o indivíduo num risco aumentado para exposição a estressores, então violência interpessoal, né, acidentes automobilísticos, né? Então, onde você tem na raiz o uso da substância, ou você também tem, muitas vezes, uma situação em que o uso da substância se manifesta após o início do transtorno, como uma forma de automedicação para reatividade fisiológica aumentada. Então, o indivíduo não consegue dormir, o indivíduo não consegue relaxar, o indivíduo fica hipervigilante, o indivíduo fica com a resposta de sobressalto exagerada. Tudo sintomas de reatividade fisiológica e alerta aumentados, né? Daqui a pouco o cara começa a usar álcool, né? Ou daqui a pouco o cara começa a fumar maconha, né? Ou começa a usar um benzodiazepínico. E isto para lidar com, tentando minimizar os sintomas do desconforto, né? Então, aí mas as duas situações estão presentes. E muitas vezes você tem uma outra questão que você tem o evento estressor, e aí o evento estressor desencadeia dois transtornos, por exemplo, estresse pós-traumático e, eventualmente, um transtorno depressivo.
que co-ocorrem, né? Ocorrem conjuntamente, né? Acho que é legal esse exercício, assim, de ficar vendo características em comum de vários transtornos, né? Enquanto regulação emocional perpassa, a atenção perpassa, a ruminação perpassa, muitas coisas, né? Ô, Fernanda, Então, só uma curiosidade, o professor Wagner, ele fez um levantamento de todo o DSM, de qual é o sintoma mais comum entre todos os transtornos. Ele fez isso, né, com mineração de dados, e é insônia. Insônia é o que está mais presente, o que está mais presente em todos os transtornos. O que já dá uma ideia, assim, né, que dormir bem, né, que a gente já sabe, né, fundamental para a saúde mental também. Uhum. Nossa, isso me gerou até uma reflexão esses dias. Eu ouvi na clínica assim, não, mas porque tá tudo bem na minha vida, eu só não tenho conseguido dormir, mas tá tudo bem, eu tô num momento bom, eu tô me sentindo bem, tá tudo certo, só tô com insônia. Na prática clínica, eu acho uma pergunta fundamental, assim, essa, né, como é que a pessoa dorme? Que é né? muito Porque pouco feita, tá? eu sempre faço. Pouco feito. Uhum. É muito pouco feita. Como é muito pouco perguntado sobre trauma, sobre história de trauma, né? Então você começa lá, tem um monte de sintomas, você não pergunta sobre trauma, né? Então assim, sono, trauma e vida sexual, tá? Coisas que as pessoas muito pouco numa anamnese perguntam. Tá? Então isso com alguma frequência tem a ver, e realmente sono, né? Tanto que essas intervenções do tipo de higiene de sono são quase que, né, faz parte quase que do protocolo unificado de tratamento, entendeu? Então, assim, você deve regular o sono, né? No estresse pós-traumático é algo muito central. Por quê? Porque as pessoas têm dificuldade para dormir e muitas vezes tem muito pesadelo no transtorno. Tá? Porque é óbvio que aquela memória traumática fica se manifestando também durante o sono, né? Tem até medo de dormir às vezes, eu acho, né? Isso é um sintoma tão característico que geralmente digamos, em filmes, isso muitas vezes aparece nos indivíduos com TAPS, né? O veterano de guerra, aquele que não consegue dormir, que não sei, né? Então, tão característico que é, né? Porque imagina que coisa horrorosa ter pesadelos recorrentes, né? Imagina a experiência disso. Né? Eu tô tendo isso, professor, com cálculos amostrais, estatísticos. Você fala, professor Wagner. Sério, eu não paro de sonhar com isso. Mas são sonhos bons, prazerosos, Giovana. Matemática é o pensamento sem dor. Pior tudo bem. É ficar filosofando, né? Não, tô brincando. Muito bem, vamos adiante. Mas só um comentário também sobre a clínica, sobre sono, né? Esses dias também eu perguntei assim, se tinha alguma alteração de sono, como é que estava o sono, e a pessoa, não, normal, tudo bem. Aí eu aproveitei, mas tu tem uma noite de sono completa, que horas tu vai dormir, que horas tu acorda? Ela, eu acordo todos os dias às 4 da manhã, mas isso para mim é normal, isso é sempre assim, às 4 da manhã, em torno das 4 da manhã eu acordo, às vezes eu consigo dormir de novo, às vezes não, mas isso é normal para mim. Então, às vezes, só a resposta normal não nos diz muito, né? Eu pensei que vai ser bem interessante se tu coletar informações para tua pesquisa sobre sono também. Sim, eu coloquei ali no questionário se teve insônia nos últimos 6 meses, se usa o celular 15 minutos antes de dormir, e acho que vai aparecer bastante coisa. Mas, enfim, né, o artigo traz, voltando para o artigo, né, fala sobre os mecanismos neurais, e aí ele fala o papel central, assim, da amígdala, né, eu acho que essa é muito falada nos cursos de psicologia, então essa a gente está mais familiarizada, né, do quanto essa é uma estrutura cerebral que está envolvida, né, nesse processamento de informações relacionadas ao medo e a expressão de comportamento relacionado ao medo. Então, né, uma atividade intensificada da amígdala é provavelmente um mecanismo neural envolvido na vigilância automática e na atenção facilitada para ameaças. Então, né, há correlação entre essa atividade da amígdala e o viés atencional para ameaças. Então, a amígdala é o nosso vigilante,
e ela está criticamente envolvida na vigilância automática de ameaças. Porém, o estudo traz essa complementação, assim, né, de que não é só a amígdala, e que sim um sistema de detecção de ameaças, e que é improvável que seja apenas a amígdala essa base da detecção automática de ameaças, que em vez disso, provavelmente é mais preciso conceituar a amígdala como uma estrutura central, mas uma delas, em um sistema de detecção de ameaças maior. Então, aqui eu trouxe que é uma equipe de vigilância, né? São vários, não são apenas um protagonista, né? Tem que dar os créditos para os outros que estão atuando aí também. Então, o artigo traz o quanto outros mecanismos cerebrais, como, por exemplo, as estruturas regulatórias pré-frontais, também estão envolvidas nesse desligamento da atenção de ameaça. E aqui eu trouxe, né, também um exemplo do nosso sistema de detecção de ameaças, que é quando a gente pensa no problema, um incêndio terrível, e como o problema realmente é um mini foguinho. Então, quanto nos indivíduos ansiosos, esse sistema de detecção de ameaças, às vezes, ele é amplificado, catastrófico, mais reativo, muito possivelmente. Aí entra aqui numa outra parte, né, uma parte final ali do artigo, das etapas do processamento da informação. Então, muitas pesquisas que demonstram, né, que esses desvios de atenção são observados em apresentação de duração de estímulos variáveis, de diferentes durações. Né? Deixa eu dizer vocês aqui. Tá, então, sobre essas etapas do processamento da informação. Né? A observação de que esses vieses atencionais são observados em diferentes durações de estímulo é importante, porque então sugere que esse efeito ele não depende de ou é encontrado apenas em certos estágios do processamento da informação. Ele é encontrado em mais de um estágio de processamento da informação. No entanto, essa natureza do viés atencional pode depender desse estágio do processamento de informação. Então, geralmente esse processamento da informação é conceituado em dois estágios, o automático ou o estratégico, como a gente já falou um pouquinho aqui. Né? Então, o processamento automático se refere a esse processamento sem esforço, sem capacidade, sem não intencional e fora desse controle consciente. Já o processamento estratégico se refere ao processamento que exige mais esforço, que tem uma capacidade mais limitada, que é intencional e que depende do nosso controle consciente. Esses viés de atenção, eles podem ocorrer sob condições de percepção consciente limitada da presença de ameaça. Então, aqui ele traz também um exemplo de pesquisa que identificou a existência dessa condição. Estudos que utilizam estímulos mascarados. Então, os estímulos são apresentados muito brevemente, por exemplo, por 17 milissegundos, uma curtíssima duração, e seguidos por uma máscara invertida, que impede a percepção consciente do estímulo. Então, por exemplo, numa tarefa de Stroop, a palavra spider pode ocorrer por 17 milissegundos, e em seguida ser imediatamente substituída por xxxx por 483 milissegundos. Então, esse tipo de resultado nos sugere que existem, sim, vieses atencionais pré-conscientes e automáticos em direção aos estímulos de ameaça, respondendo à pergunta que o Vinícius tinha feito no início da aula, né? Se esses vieses atencionais de detecção de ameaça, eles eram sempre conscientes ou não. Então, tem estudos demonstrando, né, que esses processos podem sim ser pré-conscientes, sem a pessoa ter percebido a palavra spider, ela já ter acionado um viés atencional para ameaça. Então, essa observação de que os controles não ansiosos não tendem a exibir esses viés de atenção automático sugere que os indivíduos ansiosos são caracterizados exclusivamente por um mecanismo de detecção de ameaça exagerado. Então, esse viés de atenção automático e pré-consciente parece que ele estaria presente em pessoas ansiosas, não tão característico de pessoas que não sofrem de ansiedade. Então, aqui, né, retomando, né, o que a gente já falou de atenção facilitada à ameaça, desligamento retardado da ameaça e evitação da ameaça por atenção em estágios finais do processamento. Os componentes do viés atencional.
E aqui eu trouxe o modelo teórico que ele apresenta ali no artigo, né, nas páginas finais, que eu acho que sintetiza muito do que ele quis passar nessa discussão do artigo, né? Aí eu não sei agora, a gente tem uns minutinhos, não sei se eu encerro a apresentação, ou se vocês querem que a gente volte em algum slide específico para a gente discutir. Vamos ver, pessoal, se puder todo mundo abrir a câmera para a gente interagir um pouquinho. Juliana, não sei se tu consegue entrar também. Ops, eu tô no ambiente que eu não consigo abrir. Bom, vamos ver, pessoal, o que vocês acharam aí da ideia geral do artigo, né, juntando talvez os dois seminários, né, que a Gabriela apresentou, agora o que a Fernanda apresentou. Se você sintetizar assim, um pouquinho, o que ficou assim, do principal Eu achei interessante a gente poder ter essa visualização do grande guarda-chuva, assim, dos vieses de atenção, porque realmente, né, inicialmente, a gente tem uma percepção de que o viés de atenção é realmente esse foco atencional, né, essa atenção direcionada, assim. Então, ter os vieses de atenção e dentro dele, isso que a Fê trouxe na apresentação, é muito interessante, porque daí a gente consegue desmembrar mais, né, e visualizar realmente um funcionamento tanto de defesa e as estratégias disfuncionais que vão estar dentro disso, né? Então, o artigo deixou isso e a apresentação da Fê deixou muito claro isso, então acho que foi bem legal da gente conseguir observar. Perfeito, Gabriela. Sabe que eu tinha uma dúvida, na verdade, ela não tem tanto a ver com... Tem a ver, na verdade, mas não sei se eu consigo ter uma ideia sobre ela, que eu estava conversando esses dias com uma psiquiatra que ela fez um tratamento de fobia específica de avião, né? Ela mesma, assim, falando do próprio tratamento, e ela trouxe que os ansiolíticos eles podem prejudicar a exposição ao evento. Ela trouxe que os benzodiazepínicos eles intensificam a memória traumática. Eu não sei como assim se isso faz sentido, quais estudos também que a gente consegue observar que o uso de uma medicação, na verdade, intensificar a evitação, pegando um link do que a gente estava falando antes, porque realmente foi uma informação que eu não imaginava, não sabia. Não sei qual a relação também de pacientes que fazem uso de uma medicação e isso poder proporcionar uma intensificação de uma memória traumática. Uhum. Não, de fato, né, e isso, vou falar do que eu conheço um pouquinho mais, que é no caso do estresse pós-traumático, mas isso se tornou tão claro que há até diretrizes específicas recomendando, né, a não utilização maciça de benzodiazepínicos para o tratamento do transtorno, porque justamente pior do que não fazer efeito agrava o transtorno, né? Então, o uso de benzodiazepínicos está nesse caso, né? Infelizmente, a maior parte dos pacientes com estresse pós-traumático não é diagnosticada desta maneira, né? Tem um estudo norte-americano mostrando que, em média, os pacientes levam entre a ocorrência do evento estressor e o diagnóstico acurado, correto, do transtorno, 11 anos. Né? Isso significa que essas pessoas, né, são muitas vezes tratados por profissionais de saúde ou profissionais de saúde mental de uma forma equivocada, né, por não reconhecerem o transtorno, entre outras coisas, por não perguntarem sobre o histórico de trauma. E aí o que acontece? Né? O paciente, ele não faz muitas vezes, porque um paciente que não foi psicoeducado não consegue tão claramente estabelecer um nexo causal entre a ocorrência do evento estressor e a manifestação clínica, os sinais e sintomas que ele ou ela apresenta.
certo? Então, o que acontece? Qual é a queixa do paciente? É a dificuldade de dormir, né? É a irritabilidade, é o sobressalto, é a hipervigilância, ou é a dificuldade de concentração, né? Ou é uma redução de interesse em atividades, né? Os sintomas mais evidentes, né? Nem tanto, a não ser que o clínico, enfim, profissional pergunte, as questões de intrusão, né? Muito mais evidentes são as questões, a queixa do paciente é muito mais evidente e facilmente avaliada quando centrada nas questões de reatividade fisiológica, né? Então, qual é o... Bom, ok, né? O cara tá lá agitado, não consegue dormir, vamos dar um benzo para a pessoa, né? Tu tá ali tratando o sintoma, tá? Só que isso interfere, de fato, no processamento da memória, né? Especialmente nas questões de reconsolidação da memória, e agravam o transtorno. E isso é algo tão disseminado que mesmo em locais onde ocorre preferencialmente o tratamento destes pacientes, há uma imensa prescrição de benzodiazepínicos. Então, por exemplo, tem um estudo, né, nos Estados Unidos, muito do estresse pós-traumático foi pesquisado e tratado no que eles chamam da administração dos veteranos, né, o Veterans Affairs, né, que é o órgão que lida com os veteranos de guerra, né? Como eles se envolvem em muita guerra, eles têm muito veterano de guerra com TAPT, certo? Então, quando pesquisas conduzidas, né, dentro do sistema VA, né, porque é um grande sistema nacional, tipo um SUS, né? Não é, tá? Mas como se fosse um sistema federalizado, né? Para tratar os veteranos, né? As pesquisas com profissionais de saúde mental dentro desse sistema, há ainda o uso maciço de benzodiazepínicos, mesmo existindo guidelines do próprio sistema de que não deve usar. Mas é muito aquilo da prática clínica, né? O cara vai lá e trata o sintoma. Trata o sintoma, né? Se ocorre lá, a gente só pode imaginar quantas vezes mais ocorre nos outros lugares, porque lá não era para ocorrer, entendeu? Mas como não tem dados sobre isso em lugar nenhum, né? Então, mas esse é um ponto, né? O benzo funciona como um mecanismo de evitação que perpetua o que a gente estava discutindo antes, né? Uhum. Na verdade, diminui aquele estado de desconforto interno. Isso. Né? Faz com que, enfim, é um conforto, entre aspas, tu aprende a se confortar com o benzo, mas não extingue o que está causando, né? Isso. E uma coisa que foi falar sobre sono, né? Eu como psiquiatra, assim, nas residências, assim, a primeira, isso é bem difundido, assim, que seja para espectro ansioso ou depressivo / bipolar, alteração de padrão de sono é red flag para descompensação de qualquer desses transtornos. Entendeu? Então, isso é bem difundido na prática clínica, a questão do psiquiatra, a questão da alteração no sono. No entanto, não tanto em relação a trauma, nem a vida sexual. Mas, realmente, né? Agora, isso que tu está falando, né, Juliana? Até do ponto de vista da avaliação, agora, muitas vezes, o profissional não endereça a intervenção em relação ao sono, né? Aí você obviamente que isso agrava, né? Se você não regula, né, os ritmos circadianos, isso agrava enormemente, né, o transtorno mental, né? Então, é algo que tem que ser... Eu não sei, fico pensando, sabe, alguma coisa assim, meio que um pacote geral, né? Regulação de sono.
regulação da atividade física, né, do paciente, né? E algo que cada vez mais cresce em evidência, né, questões nutricionais associadas, né, aos transtornos Eu já ia mentais. dizer, Né? isso mesmo, alimentar as bactérias do intestino. Cada vez mais, né, evidência para isso, né? Então, buenas. Pessoal, Mas, ainda só para mencionar que eu fiquei pensando o quanto a busca por um benzodiazepínico, por evitação, não seria o que a pessoa mais ia querer no TEPS, buscar essa evitação. Né? Se já faz parte do quadro, não querer entrar em contato, a evitação, talvez até ela queira, esteja buscando um benzo ou alguma medicação assim de alívio, né? Muito bem. Pessoal, muito boa discussão hoje, né? Na semana que vem agora vamos mudar um pouquinho, como eu falei, vamos para um artigo empírico, né? Vamos investigar isso num estudo, tá? Eu vou, então, depois disponibilizar o link ali no nosso Moodle, né? Parabéns, Fernando, pela apresentação, e gostei muito da participação de todos hoje no seminário, foi muito boa, tá, pessoal? Vamos ver se semana que vem a gente mantém o ritmo. Tá? Desculpem o atraso ali no início e um bom fim de tarde para vocês. Obrigada. Tchau, pessoal. Tchau.